Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao segundo dia de trabalho do 7º Congresso do Instituto Brasileiro de Direito Civil. Meu nome é Jorge Oliveira, sou jornalista, mestre de cerimônias. Terei o prazer de conduzir os trabalhos deste dia. Anuncio a conferência de número 3 com o tema Liberdade Econômica e Direito Civil. O palestrante é doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal de Pernambuco, professor emérito da Universidade Federal de Alagoas, advogado, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, atua na área de Direito com obras publicadas principalmente em Direito Civil e é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Civil. Vamos receber o professor Paulo Luiz Neto Lobo. Quero convidar o professor Marcos Erhardt para acompanhá-lo à mesa desta conferência. Bom dia a todos. Antes de passar a palavra para o professor Paulo para a conferência, a gente queria fazer o registro do lançamento hoje, mais tarde, às 18 horas, de vários livros jurídicos aqui, e entre eles um livro especial, uma homenagem de alguns dos seus estudantes, tá, ao nosso professor Paulo, pela passagem dos 70 anos dele. O que faltou no extenso currículo aqui é o que nos une afetivamente. Há 7 anos, o professor Gustavo, o professor Faquim e o professor Paulo permitiram e tiveram a ideia de tornar esse instituto a realidade que faz com que a gente nos anime para sair pelo menos uma vez no ano, para encontrar um grupo de amigos que dividem uma metodologia comum, de tentar estudar, de tentar enfrentar os problemas de direito civil. E a gente aqui está exercendo um dos privilégios da academia, que é encontrar nossos amigos, dividir nossas inquietações, poder discutir um pouquinho e pensar o futuro. Então, hoje, professor Paulo, a gente aproveita esse momento da conferência para registrar o agradecimento dos presentes aqui pela contribuição nessa jornada, nessa caminhada. Tá? Hoje a gente tem uma escola aqui. Na primeira fila eu estou vendo 12 professores, pelo menos, que foram orientantes do professor Paulo. Continuam com a caminhada e a gente queria esse tipo também. Tá? Então, o que eu queria pedir uma salva de palmas para registrar o nosso muito obrigado por toda essa trajetória. Professor Gustavo Tepedino, nosso presidente, cujo nome saúdo todos os demais conferencistas. Quando a medida provisória 881 foi editada, para nossa surpresa, poucos dias depois, ou acho que menos de um mês, o grupo de pesquisa constitucionalização das relações privadas que eu tenho a aventura de liderar e que congrega professores de direito civil e de direito empresarial de várias instituições do Nordeste, e me indicaram esse tema para a discussão. Promovemos uma reflexão em torno dele. Eu achei interessante e fiquei surpreso também com a receptividade inicial de vários membros do pesquisa. E, ao final, eu fiz algumas considerações no sentido oposto ao que eu tinha feito. Reflexões críticas. E o grupo
então sugeriu que eu desenvolvesse isso e trouxesse de modo mais aprofundado para este congresso. E é o que eu vou fazer agora. A partir justamente desta visão crítica que eu desenvolvi, não só em relação à medida provisória, mas também desta recente lei que foi editada. E, especialmente, em 3 matérias ou pontos fundamentais de alteração do Código Civil, que eu pretendo, então, estabelecer uma análise dogmática ou uma interpretação ou exegese, muito mais uma reflexão crítica sobre esses 3 pontos alterados por esta lei recente. Que são a desconsideração da pessoa jurídica, a função social do contrato e essa inserção que foi feita no Código Civil do fundo de investimento. Esses 3 pontos, então, serão os focos desta minha análise agora. E, ao final, eu submeterei estas alterações ao crivo da legalidade constitucional, que é o tema central deste Congresso. Começo chamando a atenção que, na contramão da evolução do direito civil, principalmente o direito civil, o que se nota com a edição desta lei, desta legislação, é um retorno à visão patrimonialista do direito, afastando ou desconsiderando todo o esforço que se fez de ter a pessoa como foco central do direito privado na contemporaneidade. E o patrimônio a serviço da pessoa. Há um uso de narrativas que não têm estrutura deôntica, não só na suposta declaração de liberdade econômica que esta lei encerra, que surge do nada, sem ser resultado de manifestação popular, como de regra ocorre na Declaração de Direitos ao longo da história da humanidade, sem ter havido reclamação clara nessa direção. Portanto, não brotou de nenhuma reivindicação popular esta declaração de liberdade econômica. Além do uso de narrativas não deônticas, chama atenção, e aí eu trago este dispositivo novo introduzido ao Código Civil. Como exemplo, o novo artigo 49A do Código Civil. O uso de termos e supostos conceitos não jurídicos, ou petição de princípios, ou metas, como alocução e segregação de risco. Isso não é conceito jurídico. Isso é extraído da economia. Lembro a entrevista de abertura do nosso congresso, quando a crítica que eu sempre subscrevi à teoria, chamada teoria da análise econômica do direito, que o que mais precisamos hoje não é de análise econômica do direito, mas de análise jurídica da economia. Para que a economia passe pelo crivo, sim, de valores centenários e milenários do direito voltado ao homem, ao ser humano, à pessoa humana. E aí vocês vejam, além desse,
estimular empreendimentos, geração de empregos, tributos e rendas, inovação em benefício de todos. Isso me faz lembrar a distinção de Dworkin entre princípio e o que ele chamou de policies, metas, que justamente as policies não têm conteúdo nem estrutura jurídica. Está lá, jogado no Código Civil, regras que nada têm a ver com direito civil e com o uso dessas terminologias que não dizem nada, são ocas em termos deonticos. O direito civil nunca foi obstáculo à atividade econômica, nunca. Essa culpa não lhe merece. A Constituição Federal brasileira, em momento algum, senhores, coloquem lá o localizar atividade econômica e façam varredura na Constituição brasileira. Não há referência alguma à liberdade econômica. A referência na Constituição brasileira é a livre iniciativa, a ordem econômica e a atividade econômica, mas não a liberdade econômica. Criou-se uma norma paralela à Constituição, em contraposição ao que a Constituição estabelece, e nesses 3 pontos daqui a pouco chamaria a atenção dos senhores. Vejam que o principal fundamento desta lei, e que se contém na mensagem que os elaboradores fizeram ao presidente da República, da medida provisória, o principal fundamento é o parágrafo único do artigo 170 da Constituição. E lá não há referência alguma à liberdade econômica. Lá está dito que é assegurada a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então, se a lei queria dar sequência e dar cumprimento à norma constitucional parágrafo único, devia se ater, portanto, a estabelecer, e aí sim, no que ela traz nesse campo, isso é correto e adequado, que é a desburocratização, a facilitação ao empreendedorismo, ao livre empreendimento e simplificando e retirando os excessos de burocracia que há em todos os países do mundo, inclusive no Brasil. Aí está certo. Aí está certo. E que deve ficar circunscrito a essa matéria, que é o que está contido no parágrafo único. Agora, a lei, nem as mensagens, nem os aplausos que eu tenho lido, se refere ao caput do artigo 170 do Freio. Eu tive a oportunidade de escrever por solicitação um pequeno artigo, porque no site jurídico, em que eu levantei as inconstitucionalidades da medida provisória em relação ao direito civil. Depois esse texto foi apropriado como uma das ações diretas da constitucionalidade, que foi utilizada no Supremo Tribunal Federal. E nesse texto, eu sustentei e sustento que não há qualquer urgência, que é o requisito fundamental para a edição de medida provisória, não há qualquer urgência para alteração de texto de código, especialmente de código civil. O nosso Código Civil
o processo legislativo perdurou por 27 anos. 27 anos. Isso sem contar os 6 anos de elaboração da comissão elaboradora. E está em vigor há 17 anos. Que urgência é essa? Onde está a urgência? Para alterar o código. E o que é mais perigoso? Uma medida provisória editada por apenas um agente público alterar um código e instituir a insegurança jurídica, como aconteceu. Foi editada a medida provisória, perdurou por um tempo, perdeu a sua vigência, porque foi substituída pela lei de conversão, e o texto do Código Civil foi alterado durante alguns meses, e agora o texto é outro, pela nova lei. Isso é insegurança jurídica clara e nítida. E nós temos, como civilistas, de deixar isso claro, que não se pode alterar código algum mediante medida provisória. O risco é grande. E eu lamento a inexplicável omissão do Supremo Tribunal Federal ante três ADIs, que estão lá engavetados. Por que o Supremo não disse, e nem disse até agora, que não pode alterar código por medida provisória? E deixou isso em aberto. Três ADIs não foram apreciadas pelo Supremo ao longo da vigência da medida provisória. E o que se discute ainda é se essa lei de conversão, por ter sido conversão da medida provisória, não peca por vício de origem. O Supremo precisa dizer alguma coisa a respeito disso. As ADIs, se os senhores quiserem anotar, são de números 6156, 6184, 6217. 3 ADIs. 6156, 6184, 6217. Vamos lá. Sem definição alguma, nem do relator, nem do plenário do Supremo Tribunal Federal. O princípio fundamental do que diz respeito ao que canhestramente chamar de liberdade econômica, que é o princípio da nossa Constituição, é o dos valores sociais da livre iniciativa. Não há na Constituição brasileira princípio jurídico irrestrito, ilimitado da livre iniciativa, mas dos valores sociais da livre iniciativa, que é do artigo 1º, o artigo fundador da Constituição. O artigo 1º, inciso 4º. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esse é que é o princípio. E isso foi objeto de discussão e apreciado pelo Supremo Tribunal Federal numa decisão paradigmática em 1993, poucos anos depois da Constituição. No caso da lei que estabeleceu critérios para reajustamento de mensalidades escolares. As entidades do setor ingressaram com ação direta de constitucionalidade dizendo que aquilo invadia a livre iniciativa e, portanto, a lei deveria ser declarada inconstitucional. E o Supremo Tribunal Federal, esse acordo, essa orientação, até hoje não foi mudada no Supremo Tribunal Federal, não foi alterada. Na de 319, dígito 4, 319, dígito 4, julgado em 1993, na ementa, eu destaco o seguinte enunciado: em face da atual Constituição, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e do princípio da livre concorrência, da defesa do consumidor e da redução das desigualdades sociais, que estão contidos no caput do artigo 170, deixado, escondido pela medida provisória e pela lei atual. Voltando então à emenda,
em conformidade com os ditames da justiça social. Os ditames da justiça social. Pode o Estado, por via legislativa, regular a política de preços de bens e serviços. Abusivo que é o poder econômico que visa aumento arbitrário dos lucros. Isso está na emenda. Está dito pelo nosso Supremo Tribunal Federal. O voto condutor do então ministro Moreira Alves, que foi o voto condutor desta decisão, ele então esclarece o que eu sempre sustentei doutrinariamente, essa distinção entre livre iniciativa e liberdade contratual, quando ele chama a atenção, e esse é um trecho que eu destaquei, ao dizer no voto que, ao contrário da Constituição anterior, de 67 e 69, a Constituição atual, de 88, passou a ter livre iniciativa, abre aspas, como um dos dois fundamentos dessa mesma ordem econômica. Fundamentos da ordem econômica, dando maior ênfase à sua limitação em favor da justiça social, fecha aspas. Instituindo como princípio fundamental, abro aspas, não a livre iniciativa da economia liberal clássica, mas os valores sociais da livre iniciativa. Esta é que é a regra constitucional no Brasil, queiramos ou não, queiram eles ou não, essa é a nossa diretriz constitucional, este é o nosso valor fundamental estabelecido na Constituição. Queiram eles ou não, queira o senhor Guedes ou não, que anunciou que precisamos de mais de Código Civil e menos de Constituição, é o grande constitucionalista da atualidade. Passo então agora a estabelecer a análise desses 3 pontos que eu me referi. Desconsideração da pessoa jurídica. O artigo 50 do Código Civil. Um enunciado elegante, um enunciado preciso do Código Civil, que teve a precedência doutrinária pensada, amadurecida desde a década de 60, com Rubens Requião, e com a obra que foi fundamental para despertar o significado de controle da atividade econômica, de Fábio Comparato, e de uma obra luminosa de distinção dessa matéria de José Lamartine Corrêa de Oliveira, no seu monumental A Dupla Crise da Pessoa Jurídica. A segunda crise é justamente a imersão dessas entidades não personificadas. Longa e laboriosa discussão sobre essa matéria, que vai desembocar no Código Civil, nesse enunciado elegante, estabelecendo, portanto, os 2 elementos necessários nesta elaboração doutrinária. E o legislador agora resolve modificar, resolve criar um sem número de parágrafos, criando um verdadeiro monstrengo jurídico, quebrando a sintonia fina dessa laboriosa Constituição doutrinária, e estabelecendo, esse entra, esse sai, esse considera isso, aquilo e assim por diante. Como se pudesse, vã ilusão, pudesse garrotear o Poder Judiciário e dizer, agora você não pode interpretar mais lá, não pode interpretar dessa forma. A própria lei atual vai estabelecendo alguns incisos de hipóteses
que não caberia uma desconsideração, ou que cabe a desconsideração, e outras hipóteses, ou seja, estabeleceu, de qualquer maneira, uma norma em aberto, para demonstrar como é difícil essa matéria, e como, na modificação que resolveram fazer, especialmente, vejam, são 5 parágrafos. O parágrafo 2º, que estabelece a distinção entre confusão patrimonial, dividido em 3 incisos, que é justamente que encerra com outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial e o desvio de finalidade. Tanto o desvio de finalidade quanto a confusão patrimonial sempre foram objeto de estudos minuciosos, de decisões jurisprudenciais claras para se poder chegar a isso. E se fizermos bem um levantamento na jurisprudência da quantidade de pedidos de desconsideração de pessoas jurídicas e da quantidade de decisões favoráveis, elas são minoritárias, porque são excepcionais. São excepcionais e devem ser encaradas de modo excepcional a desconsideração da pessoa jurídica, já que a autonomia patrimonial é o fundamento da pessoa jurídica. Aí criaram um artigo novo, que antecede o artigo 50, para dizer o óbvio, que a pessoa jurídica, a autonomia patrimonial em relação ao sócio. O Código Civil de 2002 excluiu isso que estava no Código de 1916, porque era desnecessário mesmo dizer o óbvio. Aí puseram lá, que é esse bendito artigo, cujo parágrafo é cheio dessas metas e desses enunciados inúteis, o 49A. Agora, se queriam garrotear o judiciário, perderam tempo, além do que eu me referi. Por quê? Continuam em vigor regras específicas de desconsideração da pessoa jurídica em vários setores do direito, que não foram alterados por esta norma. Só fizeram conspurcar a regra do Código Civil. A CLT, o artigo 2º, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, que trata exclusivamente da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo, o Código Tributário Nacional, no artigo 124, a Lei 9.605, de 1998, artigo 4º, que trata dos danos ambientais e a desconsideração para alcançar quem efetivamente controla a pessoa jurídica que causou o dano ambiental. A Lei número 9.847, de 1999, artigo 18, parágrafo 3º, danos ao abastecimento nacional de combustíveis, também especificamente determinando a regra da desconsideração. A Lei 12.529 de 2011, artigo 34, infração à ordem econômica. A Lei 12.846 de 2013, artigo 14, sobre a responsabilização da pessoa jurídica por atos contra a administração pública. Vejam só. Havia necessidade dessa alteração? De alterar? Com essa pretensão ilusória de que isso vai facilitar a liberdade econômica? O artigo 421. Suprimiram sem razão. Ficou melhor do que o que estava antes, que colocava uma vírgula e observado a lei de liberdade econômica, ou seja, que pretendia excluir os contratos empresariais do cumprimento da função social do contrato. Foi melhor, o Congresso tirou esse absurdo. Agora, o Congresso vai e suprime em razão. Teve razão suprimir em razão? Não. Como ficou? A liberdade contratual. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Ora, limites não são apenas os negativos.
São os limites positivos. E os limites positivos dizem respeito ao que o enunciado anterior do artigo 421 denominava em razão. Então, deixar ficar como ficou não alterou em nada a natureza e o conteúdo e o alcance deste que é um dos mais primorosos dispositivos do Código Civil e um dos mais importantes introduzidos em 2002. Fundo de investimento. A espécie foi criado, uma espécie, pretendeu-se criar uma espécie de condomínio, o fundo de investimento. Agora, curiosamente, com exclusão das regras do condomínio. Não se aplica esse condomínio às regras do condomínio. E disse, é espécie de condomínio. Nem um condomínio especial, nem um condomínio edilício. E como o novel legislador não sabia onde colocar essa figura estranha ao direito civil, o fundo de investimento, colocaram-no topicamente logo após a propriedade fiduciária. Ou seja, não sabe se é espécie de propriedade fiduciária ou se é espécie de condomínio, o fundo de investimento. Porém, a meu juízo, isso não é matéria de direito civil e nunca será. Nunca. É matéria de direito financeiro. Envolve a aplicação de ativos financeiros. Estranho ao direito civil. E que deve ser regulado mediante lei especial ou se for matéria de direito financeiro como eu sustento, mediante lei complementar, conforme determina o artigo 192 da Constituição Federal. Faculta limites de responsabilidade tanto do administrador, que agora já não é mais administrador, a nova lei chama de prestador de serviço, ou a entidade prestadora passou a ser administradora, passou a ser prestador de serviço. E do investidor. E aí eu chamo a atenção para os senhores o seguinte: a lei 4.595 de 1964 considera instituição financeira, inclusive, a que promove a intermediação de recursos financeiros próprios de terceiro. E qual é o objetivo do fundo de investimento, se não isso? A intermediação de recursos financeiros próprios de terceiros. Os fundos de investimento imobiliário foram únicos até hoje, que eu saiba, que foram regulados por lei específica, que é a Lei 8.668 de 1993, que permanece em vigor. E que essa lei nova não alterou e nem revogou. Permanece em vigor. Com algumas características específicas. Não são dotados de personalidade jurídica, são administrados por instituição bancária ou sociedade corretora distribuidora de valores mobiliários, responsável pela aquisição dos bens e direitos, são constituídos sob forma de condomínio fechado de cotas. As cotas dos investidores constituem valores mobiliários, não bens, não coisas, valores. E o patrimônio do fundo é fiduciário, resolúvel e de afetação, sem integrar o patrimônio da entidade administradora. Talvez tenha sido em virtude desse precedente da lei do Fundo de Investimento Imobiliário, que se refere a fiduciário, que tenham posto o fundo de investimento em geral após a propriedade fiduciária. Só que aqui é diferente. O administrador adquire o produto em seu nome, investe na aquisição de bens imobiliários em seu nome, não do nome dos cotistas, porque os cotistas são titulares de valores relativos em virtude desse investimento.
Daí ser essa propriedade corretamente fiduciária. Portanto, erra o legislador ao tentar colocar depois, sem se afirmar a propriedade fiduciária, após a propriedade fiduciária. Outro dado importante, neste mês de setembro, no dia 17 de setembro, para ser exato, o STJ concedeu no RESP 1 milhão, vou dar pelos numerozinhos que fica melhor, 1834003. 1834003. Sabe o que disse o Superior Tribunal de Justiça há poucos dias atrás? Que a administradora do fundo de investimento é responsável pelo passivo não solvido. Ela é responsável pelo passivo não solvido. Antes da liquidação, que foi o que aconteceu, antes da liquidação e distribuição do patrimônio líquido aos investidores cotistas. Ou seja, o STJ diz, você, administrador, é responsável. Vem a lei agora e diz, você pode não ser responsável. Na contramão daquilo que se evoluiu nessa direção. É por isso que, embora eu não subscreva inteiramente, mas me chamou a atenção a referência feita pelo professor Gilberto Berkovitch, da USP, quando ele denominou essa lei de libertinagem econômica. Como os senhores estão vendo, uma incompatibilidade com os fundamentos invocados da Constituição Federal, tanto no inciso 4º do artigo 1º, quanto do artigo 1º, dos valores sociais e não individuais, não são os valores individuais que a Constituição define quando estabelece a relação com a livre iniciativa. O artigo 170, parágrafo único, invocado na lei como fundamento, que é o livre exercício da atividade econômica, condicionado ao cumprimento dos princípios que estão estabelecidos no caput, que não podem ser obscurecidos nem ignorados, como o Supremo disse nessa decisão paradigmática de 1993. E o artigo 174? Ora, o artigo 174 não vem em socorro do pretendido, porque ele estabelece exatamente que o Estado é agente normativo e regulador da atividade econômica. Esta é a função do Estado. Ele é supletivo como gestor econômico e no exercício da atividade direta, mas como agente normativo e regulador, esta é a sua função primacial do Estado. O que acontece? O direito constitucional brasileiro, a Constituição brasileira, ela regula a economia de mercado. O que há é uma economia de mercado regulada. Não existe economia de mercado livre. Aliás, eu não sei qual é o país do mundo onde haja uma economia de mercado livre. Nem no século XIX. Nem no século XIX houve economia de mercado inteiramente livre. Porque tem que sopesar outros interesses. Não só o interesse justo do lucro, mas os interesses da sociedade, de todos o que o pessoal da área de direito comercial chama de stakeholders, né? Os empregados, os fornecedores, a sociedade em geral, o fisco, etc. Há uma hostilidade não assumida em leis deste jaez ao modelo da Constituição brasileira de Estado social de direito. Não é o Estado liberal de direito do século XIX, da época oitocentista, desde a Constituição de 17 do México, e principalmente pela grande influência que despertou a Constituição de Weimar, de 19, que acaba de completar 100 anos, que todos os países do mundo trilharam e passaram a trilhar um caminho de, ao mesmo tempo, controle do poder político e estabelecer o controle dos poderes privados.
poder econômico e os poderes sociais. Esse que é o ganho do século XX. Daí a ordem econômica e a ordem social. Até mesmo na Constituição mais antiga do mundo, que é os Estados Unidos, leis que foram editadas após a década de 30 e durante a década de 30, após a crise provocada por esse suposto mercado livre em 1929, a legislação de New Deal, foram consideradas pela Suprema Corte como materialmente constitucionais. Então há, mesmo nos Estados Unidos, que é o modelo que esse pessoal quer ter, um modelo de Estado social. E sob a ótica do direito privado, Estado social é o Estado que regula e controla os poderes privados, ao lado dos poderes políticos. Vejam que tentam afastar o Estado juiz das relações contratuais quando estabelece uma intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual, como há no novo parágrafo único do artigo 421 e do artigo 421A. Ora, revisão contratual sempre foi excepcional. Não há nenhuma novidade nisso. Sempre foi. Agora, a intervenção mínima remete a Estado mínimo. Não é o modelo da Constituição de 88. Tenham coragem de mudar a Constituição e diga, eu quero mirar e quero adotar uma atitude regressiva de voltar ao século XIX. Assumam. Mas não pode, de forma nenhuma, estabelecer essas regras canhestras, subliminares, que escondem um objetivo anticonstitucional, em virtude do modelo de Estado que nós temos na Constituição de 88. E é um paradoxo, porque esta lei pretende proteger, estabelecer uma tutela a quem não merece tutela, que são os hiperpotentes, os hipersuficientes. Que nesses 3 tópicos que eu destaquei, por exemplo, são o controlador da pessoa jurídica, no caso da desconsideração, o poder negocial dominante, no caso da relativização e restrição desejada à função social, nesta lei, e os fundos de investimento, aliás, e o investidor financeiro com responsabilidade limitada. No dia 19 de setembro agora, de 2019, veja como eu estava atenado, viu, para trazer para vocês dados bem recentes. Os jornais publicam uma manifestação, os jornais brasileiros publicam um manifesto de 230 fundos de investimento sobre a crise ambiental provocada por medidas do atual governo. Preocupados pelo impacto que já está ocorrendo, pelos impactos que estão ocorrendo das empresas que exportam, empresa brasileira que exporta. Empresas essas que esses fundos de investimento investem. São fundos de investimento brasileiros e internacionais. Mas o que me chamou a atenção é que apenas 230 fundos de investimento que aplicam no Brasil administram junto 65 trilhões de reais. 65 trilhões de reais, que corresponde a mais de 9 vezes o PIB do Brasil. 230 fundos têm mais riqueza do que 9 Brasis. Então veja a força. Qual a razão dessa tutela, dessa proteção para esses hiperpotentes? Qual a razão? Como disse Montesquieu, e eu aqui fazendo a devida adaptação e a paráfrase, todo poder sem controle degenera em abuso, em exploração dos outros. Isso serve tanto para o poder político quanto para o poder privado. Enquanto houver
ordem econômica constitucional. Enquanto houver ordem social constitucional, nós temos Estado social. Enquanto houver Estado social, o direito, e especialmente o direito civil e o direito privado, devem estar a serviço da população toda. Toda a população. Ao lado do direito constitucional, especialmente da Constituição, o direito civil é o direito que diz respeito a todos nós e a cada um de nós. Fora daí, é a pessoa em circunstância determinada, como contribuinte, como praticante de ilícito penal, como administrado, como comerciante, como consumidor, mas aquele direito que nos envolve a todos, desde quando nascemos e após a morte, esse é o direito civil. Então, é um direito voltado para cada um de nós. E na economia contemporânea, e eu encerro, o que se busca, ao contrário, além, evidentemente, de assegurar o justo lucro, mas além disso, o mais importante é a felicidade das pessoas. Em primeiro lugar. Segundo, o bem-estar das famílias. Terceiro, a sustentabilidade. Encerro com aqui esse belíssimo enunciado curto e expressivo do caput do artigo 170 da Constituição, que foi desconsiderado por essa legislação, que é que a atividade econômica deve assegurar a todos existência digna. Muito obrigado. Desculpem a ênfase, não é muito do meu estilo discreto. O IBD Civil agradece a brilhante apresentação do professor Paulo Lobo. Nós queremos que o senhor acolha no coração esses aplausos como forma de reconhecimento da sua capacidade e da sua ajuda nesse congresso. Muito obrigado. A mesa está desfeita.